Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live hoje. Vocês estão bem? Tudo bem? Deus seja louvado. Paz do Senhor. Ai, Jesus, eu estou ótima. Ainda mais que eu já li o meu devocional. Ali com meus irmãos e minhas irmãs. Estava orando. Vocês estão bem? Por que vocês estão nervosos? Não fiquem nervosos. A paz, shalom. Olha, gente, vou falar pra vocês, viu? Esse devocional que traz resposta pro nosso coração, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Fiquei aqui, Mércia. Amanhã, eu não fiz story, nem apareci. Por quê? Porque eu tava em comunhão, orando, lendo a palavra, lendo o devocional, comprando frutas para vocês tomarem café aqui amanhã. A gente tava arrumando tudo aqui para vocês. Estamos na comunhão, ouvindo a palavra, ouvindo o direcionamento do Senhor. A palavra de Deus é viva, né? A palavra do Senhor é viva, muito viva. Então, hoje nós vamos falar um pouco, né, daquilo que o Senhor está trazendo para nós também. E eu não sei se alguém arrisca um palpite sobre o que seria a palavra de hoje. Vamos ver sobre o que seria a palavra de hoje. Alguém tem... Do que vocês estão precisando hoje? Escrevam aqui. Qual que é a necessidade? O que o seu coração essa semana pediu uma resposta? O que você começou a semana já desejando ouvir do Senhor? O que te traria mais tranquilidade? Qual palavra te traria mais tranquilidade? O Senhor entrega para nós aquilo que nós precisamos. Não é o que a gente quer, não é o que a gente deseja, é o que a gente precisa. Eu senti essa palavra um pouco como um freio de mão. Do tipo, começando uma semana, começamos bem. Então, eu sinto essa palavra como um alinhamento de expectativa. E como algo que a gente sempre vai precisar ouvir, porque nós temos essa característica na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo, nós vamos ter essa característica daquilo que nós estamos precisando, tá? É quase que uma resposta realmente para uma emoção, para um sentimento, né? Então, nós precisamos ouvir sempre sobre essa palavra. Vocês estão vendo certinho? Alguém tá no YouTube, tá funcionando também? Tudo bem? Vocês vão me sinalizando, tá? Porque vocês são o meu termômetro aqui para ver se tá dando tudo certo. Estão vendo? Tá tudo certo? Conseguem ver no YouTube também? Tá funcionando, né? Hoje nós falaremos sobre ansiedade. 19 de janeiro, eu tava em casa e logo pela manhã eu falei, Senhor, eu não vou abrir o devocional que eu consegui, graças a Deus, levar um pra minha casa. Tem um lá já. E eu precisava de uma palavra. Precisava. E eu bati o olho no devocional em cima da mesinha da sala. Falei, ou eu leio agora e já faço o devocional, ou eu espero, deixo o Espírito Santo ir falando muito comigo. Eu ia falar, deixo o Espírito Santo falar comigo durante todo esse processo de manhã, já tinha feito a oração, enfim. E fui pra academia sem a palavra do devocional, voltei pra casa, não li o devocional, fechado ali, e o Senhor me apertando no sentido assim, deixa eu falar com você ainda antes de você ler a palavra. Quando nós chegamos na empresa, a gente tem vários devocionais aqui, e eu vi que o Rafa pegou um na mão, e pra ler na hora da nossa célula, que toda segunda-feira a gente tem célula, vocês viram que a gente nem filmou nem nada, porque tem horas que a gente vai tanto pro secreto com Deus, tanto pro secreto com Deus, que é somente Deus e a gente, né? E tá tudo bem mesmo, mas é um momento que o Senhor está trabalhando no nosso ser. E aí, a hora que o Rafa pegou o devocional, eu falei, ele vai ler, e falei, qual será? Eu estava muito necessitando dessa palavra. E aí, quando ele começa a ler, foi algo assim que o Senhor pairou assim no nosso meio. Todos nós entendemos a palavra porque eram palavras que estavam nos acompanhando a todos esses dias.
O tema da live de hoje é registrando o plano no nosso nome. Você vai falar, Amanda, mas o que isso tem a ver com ansiedade? Vocês vão saber já. Então, o tema é registrando o plano no nosso nome. Eu estou muito feliz que muito em breve vocês receberão o devocional de vocês. E aí começará uma nova fase, porque aí vocês começarão a ler, grifar, marcar. Lá nos grupos vocês poderão, né, ter a liberdade de comentar, de estar ali falando sobre o que o Senhor falou com vocês. Todo mundo estará falando sobre a mesma palavra. Eu estou muito, muito feliz, muito mesmo, de saber que o Senhor permitiu acontecer isso para nós ainda esse ano. Ontem eu estava em comunhão com o Senhor, falei, Pai, é só o Senhor para fazer isso, para entregar a palavra, para fazer algo tão sobrenatural. Aquela palavra que diz, né, que ele cresce, que eu diminua, precisa ser real, é muito real, porque quanto mais o Senhor se manifestar através de nós, mais a gente vai se sentir dependente de Deus. Não é nada sobre nós, até porque se a gente achar que é sobre nós, se nós acharmos que as coisas funcionam porque a gente é bom, porque a gente domina algo, a gente já estará entrando numa fase de fracasso, porque não depende da gente, é única e exclusivamente por Deus. Então, eu estou muito feliz realmente dessa fase. Eu sei que chegará nas mãos das pessoas que precisam, que falará muito ao coração das pessoas que precisam. Todas essas palavras dos últimos 19 dias falam muito ao meu coração. Foi algo muito pontual que o Senhor trouxe, então eu sei que não é um devocional é, de dias, é um devocional realmente profético que fala exatamente o que está acontecendo naquele dia. Todas as palavras sem exceção, para mim foi muito, muito pontual. E amanhã é o lançamento, né, presencial. E quem puder estar aqui vão ser muito bem-vindas. Não deixem de vir, se vocês puderem vir, venham mesmo. Não tenha vergonha, não tem nada, pelo amor de Deus. Eu sou a mesma Amanda, vocês vão encontrar, nós vamos nos rever. E eu espero muito, né, que aqueles que estiverem aqui sintam realmente a presença de Deus, porque é para ser algo muito profético. Não é algo comercial, não é algo, embora exista toda uma estrutura por trás, mas o objetivo sempre foi levar o avanço do reino, sempre foi promover e também ser moldado, né? Todo o processo de criação, todo o processo, tudo que acontece na minha e na sua vida tem um porquê. Quando a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são todas as coisas, até aquilo que não dá certo. Mas como que pode algo que não dá certo cooperar? Coopera, porque é não dando certo que a gente aprende a orar mais, é não dando certo que a gente aprende a confiar, é não dando certo que a gente aprende a lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor, é não dando certo que a gente vê que a gente não consegue nada sozinho. Então, tudo que está acontecendo hoje está, de alguma forma, sendo conduzido pelo Senhor, tá? Então, vamos para a palavra. O versículo vai estar em 1 Pedro 5:7, que diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Aqui eu vou ler agora a reflexão. Essa, para mim, é a palavra mais difícil. Muitas vezes justificamos nossa ansiedade como produtividade ou proatividade. Estamos tão preocupados com o amanhã que não conseguimos viver o hoje. Mas o Pai Celestial sabe exatamente o que precisamos. O problema é que pegamos o plano que Ele nos deu e corremos ao cartório para registrar no nosso nome. Queremos controlar o processo, o tempo e o resultado, mas não podemos esquecer de confiar nele. Precisamos confessar: Senhor, estou ansioso. Quero resolver com minhas próprias mãos. É hora de rasgar o peito e lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, pois ele tem cuidado de nós. Oração do dia. Pai, eu confesso minha ansiedade. Vamos fazer uma oração do dia junto? Então, eu vou falar, vocês repetem. Pai, eu confesso minha ansiedade. Eu lanço sobre ti minhas preocupações e o meu desejo de controle. Tira esse peso, pois eu confio que o Senhor tem cuidado de mim. Amém. É muito interessante porque a gente vive disfarçadamente ou de forma expositiva ansiosos. Não tem como
Porque a nossa mente, ela vai trabalhando de uma forma que nos leva a pensar que a gente tem que estar resolvendo algo que já está resolvido. Eu não estou dizendo que a gente não tem a nossa parte, pelo contrário, nós temos a nossa parte e ela é muita coisa. Nós temos que fazer muitas coisas, é necessário. Só que o que acontece é que muitas vezes nós colocamos realmente o nosso foco mais no que pode acontecer e no que deve, o que vai acontecer, do que no que está acontecendo. É como se nós fôssemos, entre aspas, sequestrados do ambiente que estamos, da fase que estamos, e estamos sendo lançados através da ansiedade para o momento futuro. A comida vai perdendo sabor, esquece-se as datas de nascimento, esquece-se as datas de casamento, esquecemos as datas daquilo que faz um tempo que a gente conseguiu superar um desafio e começamos a pensar numa vida que o Senhor está dizendo para nós: eu estou cuidando do teu futuro. Então, quando a gente lê que a nossa ansiedade está nos levando a querer fechar um ciclo de algo que Deus ainda não fechou, é onde a gente tem que entender que a nossa alma está desejando controlar a nossa vida. É tão interessante porque se nós pararmos para pensar, e eu comecei a refletir muito sobre isso, inclusive no final de semana, ontem precisamente, eu falei: Senhor, as vezes que eu mais descansei, que eu menos me preocupei, foram as vezes que o Senhor mais resolveu as minhas questões. As vezes que eu mais cuidei daquilo que era importante para o Senhor, aquilo que o Senhor tinha colocado em minhas mãos de uma forma natural, e eu tirei o foco daquilo que era uma performance pessoal, foram as vezes que eu mais vi a prosperidade acontecer. Nós somos tentados a querer controlar algo e condicionar a nossa felicidade, a nossa realização a algo que ainda não aconteceu. Sendo que a felicidade do momento está condicionada ao nosso estado de presença. E se nós não estamos presentes, é porque nós estamos invalidando aquilo que nós temos hoje. É a condição de quando eu estiver de férias, quando eu mudar de estado, de cidade, de país, quando eu fizer outra coisa, quando eu conseguir passar naquilo, quando eu conseguir a aprovação do meu concurso, quando eu conseguir o meu visto, quando eu conseguir mudar. Só que o que a gente tem de fato mesmo, é o hoje. E aí a preocupação daquilo que ainda não aconteceu vem como um ladrão de felicidade. Se nós estamos se sentindo roubados, mortos no sentido espiritual ou no sentido de ânimo para aquilo que a gente tem que fazer, ou se nós estamos nos sentindo devastados, é porque nós estamos sofrendo um ataque do mal. Porque quem vem para roubar, matar e destruir é o maligno. O Senhor vem para que a gente tenha vida e a tenha em abundância. E diariamente. Então, toda vez que nós dermos vazão e lugar para o mal na nossa mente, nós vamos estar fugindo da nossa realidade e indo para um nível de ansiedade. O Senhor tem falado muito ao meu espírito e nós estamos ouvindo essa palavra há muitos dias sobre nós confiarmos, sobre nós lançarmos a nossa ansiedade. Poxa, é uma palavra tão conhecida, tão comum. Mas eu tenho sentido agora bem fortemente nos últimos dias e sentido hoje para trazer para nós que não, nós como filhos do Senhor, filhas do Senhor, nós não podemos andar ansiosos. Porque senão é como se nós ouvíssemos ou aprendêssemos ou até vivêssemos muito da Bíblia, mas essa parte é a parte que, para mim, tanto é que veio aqui claramente que é uma das mais difíceis. Porque a ansiedade, ela é trocada muito, ela é muito
referenciada, ela é muito similar, vamos dizer assim, com a produtividade, com a proatividade, só que isso nos resulta numa falta de descanso. Então, o que acontece? A gente disfarça que estamos ansiosos produzindo. Só que depois de ter produzido tudo que nós achávamos que resolveria e não ter resolvido, nós começamos a entender que não era produtividade, era ansiedade. Porque a gente vai trocando, né? Os nomes, a gente vai trocando e dizendo, não, mas eu só estou produzindo, não só estou gravando, não só estou fazendo, não, é só mais um dia, é só mais um momento, é só mais um cliente, é só mais um, é só mais um, é só mais um. Mas esse só mais um é só uma desculpa para a gente não confiar naquilo que o Senhor disse. A gente não gosta de esperar sem fazer nada. Pensa que a gente pega uma senha no supermercado, no pão, da fila do pão. Faltam 2 números para chegar no nosso, a gente não consegue se concentrar. Esperar ali aquele ócio, aquele momento de introspecção, sabe, de solitude, parece nos amedrontar. A ponto da gente estar muito próximo de chamar, podendo confundir a campainha do açougue com a campainha da padaria. Mas mesmo assim a gente não consegue ficar 5 minutos sem nos ocupar com alguma coisa. Basta ter uma pessoa na nossa frente o suficiente pra gente já abrir o Instagram, já abrir os stories, já pesquisar, já não sei o quê. Parece um buraco sem fundo, que a gente entra num lugar pra entrar no outro, e de repente... Aí a gente começa assim, não, pra eu abrir o aplicativo do banco e pagar uma conta vai demorar, mas pra eu stalkear 5 pessoas em 5 minutos consigo. Ah, para eu fazer algo realmente que é o meu devocional aqui enquanto eu espero, não dá tempo. Mas para eu me preocupar e ficar pesquisando coisas que não são necessárias, entrar no Shopee, entrar não sei na onde, entrar não sei o quê, entrar no... Por quê? Porque nós não queremos esperar aquilo que o Senhor disse para a gente esperar. É uma ansiedade, é uma movimentação, é uma falta muitas vezes até de confiança no Senhor. Como se a gente não fizesse, o Senhor não fosse fazer. Se a gente não cuidasse, o Senhor não fosse cuidar. Se a gente não se preocupar, o estado de tranquilidade, o estado de paz parece não ser um estado comum. A gente precisa descansar no Senhor. Eu sei, porque o Senhor revela, que muitos que estão aqui já fizeram tudo o que podiam fazer. Já fez tudo o que podia fazer. No sentido que de obediência. Já gerou, já orou. E agora? Agora é esperar. E agora? Agora é curtir o presente. É falar que ama hoje, não no dia do aniversário somente. É falar obrigado hoje. É perdoar hoje. É tomar um café com estado de presença hoje. É cuidar do que tem que ser cuidado hoje. O Senhor tem chamado a gente por uma questão de tranquilidade, mas não de passividade, no sentido de lançar sobre ele a nossa realmente ansiedade. Lançar sobre ele aquilo que a gente não pode controlar. Olha o que fala aqui. Pegamos o plano que ele nos deu e corremos para registrar. O medo, como se o Senhor fosse voltar atrás. Como se o Senhor tivesse se arrependido do que ele tivesse nos pedido. Como se a gente não tivesse um pai. Somos filhas de um pai todo-poderoso e muitas vezes agimos como órfãos. Agimos como alguém que amanhã a gente marca o dia do fim. Amanhã vai ser o último dia, amanhã vai vencer isso aqui. Amanhã corta, amanhã... Eu sei, é humano, mas diga para mim, o que eu e você podemos fazer além daquilo que Deus nos pediu? Talvez a gente já tenha até passado do ponto daquilo que Deus nos pediu. Sabe quando alguém pede algo, faz até a mais? Passou até...
O que podemos fazer a não ser confiar no Senhor? E aqui, ó, confessar, Senhor, eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Eu quero resolver com minhas próprias mãos. Quantos de nós aqui, vamos ser bem real, porque o Senhor está conosco também, já sabe antes da gente falar. Quantos de nós que estamos aqui não queríamos resolver a situação em que estamos sozinhos? Sem precisar de pessoas, sem precisar de Deus. Nossa, Amanda, que radical. Mas vamos ser sinceros. Quantos de nós queríamos assim, Amanda, eu queria realmente, assim, sabe? Ir ali, fazer aquilo ali, apertar aquele botão, falar com aquela pessoa, colocar isso aqui na internet, colocar esse link e não precisar de mais nada. Já fizemos tudo, fizemos a base de dados, fizemos tudo. Agora eu não queria mais nada. E nesse momento, nesse exato momento, é que o Senhor disse assim: olhe para mim. Você fez tudo o que você podia fazer. Você investiu tudo o que você podia investir. Você obedeceu, entendeu? Essa é a sua parte, mas veja que existe ainda algo que eu e você não podemos fazer. Que só o poder de Deus pode resolver. É nessa hora que a gente achou que montaria tudo e que agora é só apertar um botão que a gente vê que o Senhor ainda continua no controle. Porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e esse sempre foi um ponto para mim que sempre me trouxe muito temor. Se o Senhor quiser, vai dar certo. Se o Senhor não quiser, se não for ser bom para mim, para você, não vai dar certo. Amanda, mas eu queria ter 10. Se o Senhor achar bom, vai ser 10. Se o Senhor não achar bom, vai ser 2. E esse é o meu melhor, o seu melhor, é aquilo que o Senhor queria e sabe que vai nos salvar. Ah, mas eu tinha pensado em fazer algo de 400 metros. O Senhor falou, faz de 150. Porque você nem vai ficar aí muito tempo. Ah, mas é muito pequeno. Pequeno para quem? Pequeno por quê? Ah, mas eu queria ter 2. O Senhor tá falando, vai ter só 1. Porque o que eu vou fazer com você não precisa de 2. Então veja que esse para mim sempre foi um ponto muito de conexão mesmo com o Senhor, no sentido dele me pega nesse ponto para me trazer para perto dele. É sempre pensando assim, não é porque eu vou fazer tal coisa que vai dar esse resultado. Eu vou fazer isso aqui porque é o que eu tenho que fazer, mas o resultado também depende exclusivamente de Deus. Não pense que você vai lançar algo e que aquele algo vai ser algo que hoje vai dar um resultado X. Porque talvez dando esse resultado X hoje, tire eu e você da dependência de Deus. Pode ser que num dia comum, quando a gente não pensar mais, quando a gente não tiver mais ansioso, aquilo vire algo que a gente nunca imaginou. Pode parecer, talvez, nesse momento que você desejasse, ou pode parecer não, pode ser que você e eu desejássemos um convite, ou uma indicação, ou uma referência, ou uma sociedade, eu não sei o que você está precisando. O dia que eu e você não estivermos ansiosos é onde o Senhor vai trabalhar. Porque se a palavra está dizendo para a gente lançar a nossa ansiedade sobre Ele, é porque é para a gente tomar uma ação. E como que nós vamos guardar algo que não é nosso, é para lançar sobre Ele? Então pode ser que aquilo que você tanto pediu realmente chegue num dia não esperado. Chegue antes, chegue depois, demora um pouco para chegar. O importante é saber que todas as coisas vão cooperar. Então eu sei que parece até um pouco contraditório ou até um pouco estranho dizer, porque, poxa, é isso, é esse preço, vezes isso, dá isso, mas isso é matemática humana. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós renunciamos o nosso eu, nós não sabemos mais qual vai ser o resultado exato. Já não sabíamos, né? Mas agora muito menos. Ah, mas o valor do lead é tanto, você vai multiplicar por tanto. A estratégia, não, porque se o Senhor pegar o seu lead e soprar ele vai virar 1000 por 1.
Agora, se você pagar muito caro por algo e não for da parte de Deus, aquilo não vai prosperar. Então, o que vai adiantar também a gente sofrer por algo que a gente não controla? Olha que lindo a gente poder fazer algo hoje e saber que o Senhor está cuidando daquilo que a gente não cuida. Olha que interessante saber que nós podemos dormir e acordar porque o Senhor está cuidando daquilo que Ele disse que cuidaria. Por mais que nós tentemos entender os planos, os pensamentos do Senhor, eles são dele, não nosso. Não é possível. Então, assim, é um processo muito grande mesmo de dependência. E de entender também que o resultado precisa glorificar o nome de Deus. O que eu acho muito interessante, para a gente já terminar, é que as fases da vida e todas elas gerarão um testemunho. Então veja, pense que às vezes a gente não quer passar por algo que o Senhor já desenhou para nós necessário para gerar um testemunho. Pensa que às vezes o que a gente menos quer é aquilo que vai fazer toda essa, sabe, essa trama entre aquilo que nós vivemos, aquilo que nós vivemos no passado, aquilo que a gente vive hoje, aquilo que a gente viverá. Então eu preciso também dizer algo para vocês. Com todo amor do mundo, hoje não tem chinelada, hoje é só abraço. O que você tiver que passar, minha irmã e meu irmão, a gente vai passar. Não fique decepcionado, não fique triste, não fique decepcionado, não fique ansioso, ansiosa, porque só Deus sabe realmente o que é bom para nós. É só Ele que sabe o que é bom. Então, às vezes a gente acha que algo é bom e não é. Às vezes a gente acha que aquilo é o melhor e o Senhor está dizendo, não, filho, não é o melhor para você. Não é que deu errado, é que não era bom para você. Não é que agora isso não vai se resolver, é porque agora isso ainda está gerando um testemunho. Mas isso é muito pouco relacionado àquilo que o Senhor está conduzindo e trabalhando em nós para que a gente consiga pregar para outras pessoas. Todas as coisas convergem, não vem dele e volta para ele. Então tudo que a gente está vivendo veio e agora vai louvar o nome dele. Às vezes a gente acha que numa situação financeira complexa, um estado de saúde complicado, é o fim. Mas é nesse momento que muitas vezes realmente o Senhor é glorificado, porque quem está com problema assim ainda continua sorrindo, louva o nome de Deus. Testemunha. Então, todas as coisas que acontecem, elas voltam para o Senhor. Todas as coisas. Então, assim, eu sei que é preocupante porque você fala, poxa, mas eu fiz isso porque Deus mandou. E agora o Senhor está mandando outra coisa, está mandando lançar sobre a ansiedade. Realmente foi Deus que mandou. Você mudou para onde Deus mandou. Você comprou aquilo que Deus mandou. Você vendeu. Você está andando na linha com o Senhor. Você disse o que o Senhor mandou. Você calou quando o Senhor mandou. Agora me diga. Se fez tudo o que Deus mandou, por que agora o resultado seria diferente do que Deus quer? Agora vai ser assim uma potência. Não sei. É isso que Deus quer para esse momento? É pesca milagrosa que Deus quer? Se for pesca milagrosa, vai acontecer pesca milagrosa. Se for hora de quebrar o vaso de alabastro, é hora de quebrar o vaso de alabastro. Se é hora de ser curado da cegueira espiritual ou física, é hora de ser curado. Se é hora de ouvir o que o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, é hora de ouvir que a minha graça te basta. Se agora é hora de marchar e abrir o mar, é hora. Para cada um de nós, o Senhor vai ter um comando nesse momento. O que você sente no seu coração, mas não no coração almático, no coração espiritual, que o Senhor está falando para você nesse momento? Se nós pudéssemos pegar a história, alguma história que realmente é bíblica, que você ouviu ou que você... Qual história mais se assemelharia com a sua história hoje?
Ontem conversei com uma irmã que disse, Amanda, a história que veio de encontro com a minha alma, com a minha vida esse final de semana foi Jó. Quem sou eu para dizer para ela, não, irmã, não é isso não, não, veja bem, você vai... Se o Senhor está conversando com ela e dizendo, é hora de abrir mão das coisas, é hora de deixar ir, é hora de... Ela disse, eu só pude dizer, irmã, vai dar certo, porque a história do Jó termina dando certo. Só que também passa pelo processo de perda, de tudo. Veja, nós também temos que ser maduros espirituais, para entender que cada hora é uma história. Amanda, eu sinto que é a pesca milagrosa. Deus seja louvado. Sabe o que vem depois da pesca milagrosa? Deixar a pesca milagrosa e seguir Jesus. Se a gente for, a sensação que dá, né, que se a gente for falar da Bíblia, ninguém vai querer ser cristão, ninguém vai querer. Mas a verdade é que existe só uma porta legal para chegar no céu. Ou a gente passa por ela, ou a gente vai se enganar a vida inteira e ainda no final da vida, a hora que morrer, vai ser condenado ao fogo eterno. Quem é cristão e lê a Bíblia, independente da religião que está, quem é cristão e lê a Bíblia vai entender para onde vão. Quem crer e tem uma Bíblia em casa e lê a Bíblia, acredita na Bíblia, sabe que é isso. Isso não é um papo de alguém que vive espiritualizado, de alguém que é religioso, bitolado. Isso é a Bíblia. Está lá para todo mundo ler. Então veja, existe prosperidade, mas existe muito mais renúncia do que prosperidade. Existe abundância, mas existe muito mais perdão do que abundância. Porque muitas vezes é mais difícil perdoar do que ficar rico. É mais difícil renunciar do que ser curado. Aliás, quem não renuncia já está doente. Eu não consigo renunciar à minha vida, não consigo renunciar às minhas coisas, não consigo renunciar ao meu dinheiro, não consigo renunciar, já está doente. Então, olha como é profundo. Amanda, minha história hoje que eu tô percebendo e eu preciso ali, eu estou como Noé, tô construindo uma arca. Eu sei que vai chover, mas vai demorar. Hoje eu vim trazer uma palavra para vocês assim de muita realidade. Muita realidade. E olha, na véspera do lançamento do livro, que é uma data muito festiva, só que eu não posso me emocionar. Eu não posso ser uma cristã emocionada, do tipo, ai, tá tudo. Não, a palavra para mim sempre vai ser aonde eu encontro um ponto sólido. Ontem, quando eu ouvi da irmã, olha, eu estou vivendo a história de Jó. Eu falei, irmã, vai dar certo. Conte comigo para o que você precisar, nós estamos aqui. Você vai passar. E você vai vencer. Mas você vai passar. Se você está dizendo que vai acontecer, se você sentiu que o Senhor falou com você, nós não vamos orar para o Senhor mudar. É uma coisa que o Senhor precisa para gerar conversão. Veja, o Senhor está preocupado com a salvação da nossa alma, não com os bens que a gente tem. O Senhor está preocupado com a salvação da nossa alma, não com a influência que a gente quer. O Senhor está preocupado com a salvação da nossa alma, não com as mesas que a gente está preocupado em sentar. O Senhor está preocupado com a salvação da nossa alma, não com a nossa reputação. O fulano era bem, estava posicionado, agora perdeu tudo. Quanta gente não quer assumir o que aconteceu consigo mesmo por vergonha? Quantas vezes as pessoas não querem dizer, não querem assumir, não querem... Não é que está quieto porque o Senhor mandou, é porque não quer, tem vergonha de dizer o que está acontecendo. Que está sendo provado, que está passando por alguma coisa. Por quê? Porque construiu, mas é a minha trajetória, eu construí uma história, eu construí um legado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O ganhar, o perder, o vencer, o perder, o correr, o parar, tudo coopera. Parecia que não era uma chinelada, mas eu acho que é, né? A gente começa num ponto, pai, o Senhor joga a gente para outro ponto. E a gente sorri, a gente acena. Quem vai achar que a gente tá triste, mas também não estamos tão sorridente, mas também não estamos tristes, estamos...
Eu queria que vocês escrevessem que fase, que história. Eu tô um pouco curiosa. Pode ser carne, alma. Vocês querem saber o meu? Meu Deus do céu. Eu tô vindo com essa palavra já, ó, digerindo ela igual quando uma jiboia come um boi. Vocês estão muito quietos, tá tudo bem? Lança sobre ele a ansiedade. Lança sobre ele toda a ansiedade. Lança sobre ele. E é tão forte porque já não é mais uma questão, eu vou esperar. Pois é assim, né, pai? É bem profundo mesmo, né? A questão agora é outra. E a pergunta agora é outra. Não é questão eu vou esperar. A pergunta é: tem outra opção? Ou todas as opções já foram esgotadas? Tem de fato uma outra opção? Alguém que tem uma outra opção a não ser esperar? Que não esgotou ainda? Alguém tem alguma opção que não esgotou ainda? Amanda, eu tenho uma opção que eu não esgotei ainda. Tem um contato que ainda eu não. Tem alguma coisa. Se alguém tiver alguma opção que não esgotou, aproveita que hoje é segunda-feira e esgota. Se alguém tiver ainda uma opção que ainda não tentou, fala: não, eu não tentei isso aqui ainda, eu vou tentar hoje, vai ser a última. Agora, o que me traz o Senhor no Espírito é que esgotamos, não? Tá tudo esgotado? Tá voltando do mar? Tá voltando? Tá voltando, Pedro? Tá voltando. Com a rede vazia. Já esgotou tudo. Ficou a noite inteira pescando. A noite inteira de Pedro para nós significa ficou os últimos meses todos tentando pescar. Fez tudo que podia, usou todas as ferramentas, usou todos os argumentos, fez tudo, Pedro, que podia. Você fez tudo. Então agora é só esperar. Não tem mais o que fazer. Não tem mais. Já fez, já obedeceu, já tá consumado. Então agora fique em paz, não vai se culpar e espere o que o Senhor vai fazer. Um comando do Senhor para Pedro. Não foram 2, não foram 3, não foi uma noite inteira, não foi um final de semana, não foi umas férias, não foi um drone, não foi um helicóptero em cima do mar, não foi. Foi um comando. O que ele disse para Pedro? Vai lá e joga a rede. É só esse comando que está faltando. Mais nada. O Senhor não está dizendo, vai lá e tenta de novo, eu estou indo embora. Sem o Senhor falar, não tem pesca milagrosa. O Senhor não olhou Pedro e foi embora e deixou ele pescando. Pedro não tentou 2 noites sozinhos mais, não tentou mais nada. Ele voltou e disse, acabou. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Tudo que eu podia resolver, eu resolvi. Tudo que eu podia. Nós falamos muito sobre não desista, vai de novo, lance de novo a rede, mas é só um comando do Senhor para encher a rede de peixe. É só um comando. Essas tentativas todas que nós fizemos e fizemos muito boas foram necessárias. Essas tentativas todas que nós fizemos e promovemos e eu e você fizemos foi importante porque isso faz com que a gente não perca a nossa habilidade de pescar. Faz com que a gente não perca a nossa habilidade de fazer. Faz com que a gente não perca a nossa habilidade daquilo que a gente sentou e aprendeu, vivenciou, estudou ou passou. Só que uma coisa é fato. E ponto.
É só um comando da parte de Deus. É só a voz de Jesus dizendo: agora joga ali. Pensa Pedro ter passado horas e em fração de minutos a vida dele foi resolvida. Pensa que as horas de Pedro representam para nós os meses, os dias, talvez até os anos que nós pescamos. E nunca foi uma rede cheia. Sempre foi um peixe ou outro, às vezes não era nenhum peixe. Agora pense que em minutos, jogue, volta lá, jogue do outro lado. E ponto. Em alguns minutos, entre aspas, vocês vão entender, todos os problemas de Pedro foram resolvidos. Tudo que ele não conseguiu fazer, com o comando de Deus, ele conseguiu. Então agora você voltou, né? Já fez a volta, né? Tá voltando pra praia, pra areia. Tá dobrando as redes. Não é que desanimou. É que não pescou. Tá cansado porque ficou pescando, mas não é que, meu Deus, não existem mais peixes. Não, eu sei que você não pensou isso. Ah, não existe mais peixes, o mar acabou, ninguém vai pescar mais nada. Não existe mais nada, o mundo acabou. Não, não acabou. Ou pensando, é só o fulano que pesca, só o Beltrano que consegue encher a rede, também não é isso. A questão é um comando de Deus e tudo se resolverá. É um comando do Senhor e tudo passa a ser resolvido. Não tem mais o que a gente fazer sem antes o Senhor mandar. É nessa hora de esgotamento físico e almático, no sentido não consigo mais, que agora é a hora que o Senhor fala, eu vou fazer a pescaria. Porque não foi Pedro que fez a pesca milagrosa. Quem fez a pesca milagrosa foi Jesus. Pedro só jogou a rede. Ele nem fez o que ele faria. Ele nem fez do lado que ele faria. Ele nem fez do jeito que ele faria. Ele fez como Jesus mandou. Então, vai ter pesca. E vai ser milagrosa. Essa é a palavra que eu estou esperando. Essa é a palavra que está no meu coração em relação a mim. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos na Tua presença nessa tarde, Pai. Muito obrigado pelos Teus direcionamentos, pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Falado aos nossos corações, Pai. Pai, sem Ti nada somos, nada podemos fazer, mas em Ti, Pai, todas as coisas são possíveis. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa sem direção, sem resposta, não nos deixa, Pai, sem orientação. O Senhor nos traz aquilo que precisamos ouvir naquele momento, Pai. E mesmo, Pai, que não seja o que a gente espera ou o que a gente achava que precisava, nós sabemos, Pai, no nosso espírito, que é exatamente a peça que faltava. Pai, muitos de nós aqui estamos como Pedro. Já fizemos, já lançamos, passamos a noite inteira, fizemos literalmente a nossa parte. Mas nós sabemos que agora é somente um comando do Senhor. E o comando do Senhor sai na hora que o Senhor deseja, na hora que inclusive nós nem estamos mais ansiosos, assim como a Tua palavra disse, que era para lançarmos sobre o Senhor a nossa ansiedade. No momento em que voltamos muitas vezes para a margem, voltamos para a areia, os nossos olhos já estão baixos, nós estamos mais preocupados em dobrar a rede, Pai, do que inclusive tentar entender o que aconteceu, até porque nós fizemos tudo o que achávamos que era o correto. Então não é hora também de reclamar, não é hora, é só hora de ficar esperando no Senhor aquilo que o Senhor tem para fazer, sem ansiedade, sem nada. Essa é a melhor hora também, Pai, porque é a hora que nós podemos olhar para o horizonte, olhar para o céu, olhar para o Senhor e entender que a Tua palavra, ela sobressai até a natureza. Ela faz com que peixes que estavam dispersos se ajuntem. Ela faz com que peixes que estavam sem existir, talvez, existam a partir daquela palavra.
porque foi assim que o mundo se fez, com palavras, com comandos. Então nós sabemos que aquilo que nós precisamos, simplesmente e unicamente com uma palavra do Senhor, é capaz de ser agrupado e encontrar o caminho das nossas mãos, se assim o Senhor desejar. Então nós entregamos para Ti tudo o que fizemos e fazemos e sabemos que podemos descansar, porque a nossa ansiedade não vai nos levar a lugar nenhum onde o Senhor, onde o Seu Espírito pode nos levar. Assim nós oramos, Te agradecemos e confiamos em Ti. Amém. Amém? Vocês estão bem? Eles estão muito quietos. Tá tudo bem? Tudo certinho por aí? Amém? Eu vou mandar a foto para vocês, vou colocar para vocês a foto do devocional nos stories e vou colocar lá no grupo também para vocês terem o devocional de hoje. Mas também, logo eu sei que vocês vão estar com o de vocês aí em mãos, vai chegar, a gente já mandamos vários na sexta, vamos mandar mais um monte hoje, tudo sendo arrumado para ser enviado para vocês. É algo que o Senhor fala muito, vocês vão poder presentear outras pessoas também. Então, já aproveita e compra os kits para vocês fazerem os estoques de vocês. Porque sempre o Senhor vai colocar alguém no nosso caminho que vai precisar de uma palavra. E se você não quiser dar o seu, você vai precisar ter mais. Que ontem mesmo, eu e o Rafa demos as nossas Bíblias. Fomos para a igreja e voltamos sem a Bíblia. Eu estava na igreja, falei pro Rafa, tinha um papel dentro da minha Bíblia e 2 fotos. E eu falei assim pro Rafa, Rafa, põe esse aqui dentro da sua Bíblia, por favor, que eu vou ter que ceder a minha. Aí ele falou, não tem como pôr na minha. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu já dei a minha. A hora que eu levantei, eu já voltei sem a Bíblia. Então, se você não desejar ficar sem a sua e não vai poder ser egoísta, pelo amor de Deus, você já deixa aí guardado para você ter também o seu e de mais alguém. Eu tenho sentido muito fortemente. E é tão forte porque a gente não dá o que a gente tem somente. A gente dá aquilo que profeticamente a gente sabe que o Senhor vai alcançar alguém. Ah, mas é óbvio que a gente dá porque a gente tem, né? Se eu te dou é porque tá na minha mão. Mas às vezes você olha e você fala, esse aqui é meu. Até o que é nosso, o Senhor usa para abençoar alguém. Então, de verdade, assim, quando o Senhor nos entregou os produtos proféticos, foi algo muito forte, porque foi uma confirmação de algo que eu e o Rafa já fazia há muito tempo. A gente já comprava a Bíblia há muito tempo para dar de presente. A gente já dava devocional há muito tempo. A gente já dava produtos proféticos há muito tempo. Antes da gente pensar em ter livro, a gente já presenteava com livro, com devocional, muitas e muitas famílias de verdade. E tudo isso o Senhor nos lembrou nos últimos dias. Então, não é sobre realmente ter uma marca, é sobre abençoar pessoas através de produtos proféticos. E eu tenho me espantado de fato com o devocional, porque ele tem trazido palavras assim muito específicas e cirúrgicas. E amanhã a gente vai ter o lançamento aqui na VREC, novamente, quem puder, quem quiser vir, venha, tragam as amigas, tragam pessoas que não conhecem ainda para conhecer, tragam pessoas, separa um dia para vocês, venha sentir também, né, aquilo que o Senhor está fazendo. Nós não sabemos como vai ser e isso também faz com que a gente não possa ficar, não sei, vou ficar ansioso, não posso ficar ansiosa. Nós preparamos tudo com muito amor, não sabemos a quantidade porque convidamos todos e o Senhor sabe quem vai estar aqui amanhã e quem são as pessoas que Ele conectará também. Amanhã não vai ter live, tá? Meio-dia, porque a gente vai estar no momento bem na hora do lançamento mesmo ali, as pessoas aqui, então nós não vamos ter, mas vamos correr para mandar para vocês no grupo, para mandar certinho o devocional. Eu consegui, vou tentar gravar um áudio para vocês também, mas vou ficar muito feliz também com todos que vierem aqui. Receba como um convite mesmo para estar aqui, comendo com a gente, conversando, tá? Já venha preparado para ficar descalça, ficar de tira sapato, não vou ficar só de dedo de sapato não, por favor. Tá? Mas vão vir irmãs de vários locais, de São Paulo, de outras regiões. E é aqui em Itu, Hélio Tomba. Depois pode chamar a gente no privado que eu passo certinho, tá? Mas lá também no site, no Instagram da VREC vai ter, acho que das Irmãs do Coque também tem. Se não tiver, vou colocar o endereço ali da loja física também pra vocês, tá? Podem vir aqui, conhecer e ficar à vontade. Vai ser até às 5 da tarde, tá? Das 10 da manhã às 5 da tarde nós estaremos aqui o dia todo. Então, consigo no almoço, venha, consigo 2 horas, venha, consigo 4, venham,
tá? Pra viver isso que o Senhor tá nos mostrando. Tenho certeza que vai ser algo especial. Eu tenho que ficar calma, porque eu preciso preparar o meu coração, mas não dá pra preparar, porque eu não sei de fato o que vai ser. Então, olha como o Senhor trata a nossa ansiedade. Como que a gente vai ficar, né? Mas tem que ficar. É um momento de emoção também, vem tudo, né, aflora, vem tudo muito à tona, no sentido de foi o Senhor que deu, tudo que é do Senhor é muito sério, o nosso corpo físico às vezes sente muito, muito mesmo, porque é um momento em que a gente sabe que o Senhor tá fazendo algo e não dá para o corpo físico não sentir, tá? Então, é muito forte. Amém? Fiquem com Deus. Até mais tarde vai estar lá disponível para vocês no YouTube a live. E aí a gente avisa, tá? Sobre a próxima, que provavelmente vai ser na quarta-feira. Estou esperando o comando do Senhor, mas eu não deixo vocês sem avisar, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Eu amo vocês.